Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira semana de aulas do mês de julho. Também estamos na nossa 11ª semana de atividades remotas, onde, nesta semana, na disciplina de Matemática 1, iremos trabalhar a seguinte agenda. Iremos fazer a correção da atividade da aula passada, que são as questões das páginas 157, 158 e 159. Iremos rever o conteúdo de operações com números positivos e negativos. Iremos revisar todas as regras da adição, subtração, multiplicação e divisão. E vocês irão resolver a atividade do PDF. Galera, iniciando a correção, a primeira questão é uma questão que pede para efetuar divisões. E nós devemos lembrar que as regras dos sinais da divisão são as mesmas que a da multiplicação. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo, sinais diferentes, resultado negativo. No item A, nós temos 32 dividido por menos 8. Observem que o 32 é positivo e o 8 é negativo. Então, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E, ao dividirmos 32 por 8, nós obtemos como resultado o número 4. Então, no item A, a resposta é menos 4. No item B, nós temos menos 48 dividido por 6. 48 está negativo, 6 está positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E, ao dividir 48 por 6, nós obtemos como resultado o número 8. Então, no item B, o resultado é menos 8. No item C, nós temos menos 36 dividido por 4. O 36 está negativo e o 4 também está negativo. Quando os números têm sinais iguais, o resultado é positivo. E ao dividirmos 36 por 4, nós obtemos como resultado o número 9. Lembrando que o número positivo não é obrigatório colocar o sinal de mais na frente dele. No item D, nós temos 45 dividido por menos 3. Os 45 e o 3 têm sinais diferentes. Na divisão, quando os números têm sinais diferentes, o resultado é negativo. E ao dividir 45 por 3, nós obtemos como resultado o número 15. Logo, a resposta do item D é menos 15. No item E, nós temos menos 91 dividido por menos 7. Sinais iguais, resultado positivo. 91 dividido por 7 é igual a 13. Então, a resposta do item E é o número 13. No item F, nós temos menos 84 dividido por 12. 84 e 12 têm sinais diferentes. Então, o resultado é negativo. E ao dividir 84 por 12, nós obtemos como resposta o número 7. Então, a resposta do item F é menos 7. Essa foi a questão da página 157 do módulo 2. Dando sequência na atividade, a questão 2 pede para resolver as questões. O item A diz: Roberta fez um acordo com o banco e dividiu o pagamento de seu saldo de menos R$ 2.700, ou seja, ela estava devendo ao banco porque estava com saldo negativo, em 9 parcelas mensais sem juros. Quantos reais ela pagará mensalmente? Vejam, ela pegou 2.700 e dividiu por 9. Então, nós iremos dividir esses dois números e obteremos como resultado o número 300. Então, ela irá pagar R$ 300 por mês. Ainda na questão 2, nós temos o item B, que diz: a sensação térmica de certa cidade é menos 6 graus Celsius, mas os termômetros estão registrando 1/3 dessa temperatura. Qual a temperatura registrada na cidade? Vamos calcular 1/3 desse valor. Ou seja, iremos dividir o menos 6 por 3, porque é a terça parte desse valor. Ao dividir números com sinais diferentes, o resultado é negativo. O 6 está negativo e o 3 está positivo. Nós sabemos que na divisão, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E ao dividir 6 por 3, nós obtemos como resposta o número 2. Então, a temperatura registrada nessa cidade foi de menos 2 graus Celsius, certo? Pessoal, essa foi a questão 2 da página 157.
Ainda na página 157, nós temos a questão 3. A terceira questão diz que a distância entre os pontos indicados em cada reta numérica é a mesma. Em seu caderno, efetue os cálculos e complete com os números correspondentes. Pessoal, na reta do item A está indicado o número menos 73 e o número menos 184. De início, vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Vamos ver a diferença, o que falta de um número para o outro. Então, temos menos 73 menos 184. Subtração de números inteiros, repetimos o primeiro número e depois dele trocamos todos os sinais. Sendo assim, nós temos como resultado o número 200, ou melhor, o número 111. Em seguida, nós iremos dividir pelo espaço que há entre eles, que no caso aí, no item A, nós temos temos uma sequência aí de 3 números, né? Então, ao dividir 111 por 3, nós obtemos como resultado o número 37. Ou seja, de um ponto para o outro vai passar 37. Então, após o número menos 184, vamos ter o número menos 174. Em seguida, menos 110. E, por fim, vem o número menos 73. No item B, nós iremos fazer a mesma coisa. Vamos calcular a distância do menos 42 ao menos 146, que é igual a 104. Como a gente pode observar que os 4 espaços têm o mesmo tamanho, iremos dividir 104 por 4, que é igual a 26. E aí, observem os valores que estão na reta. Ó. Menos 120, menos 94 e o menos 68, certo? No item C, nós iremos calcular a distância do menos 8 ao menos 223, que dá igual a 225. Iremos dividir 225 por 5, porque podemos observar que há 5 números, né, de um para o outro. E aí vocês podem observar que a reta está sendo completada pelos números menos 278, menos 188, menos 143, menos 98 e menos 53. No item D, vamos calcular a distância do 52 ao menos 67, que é igual a 118, e em seguida iremos dividir por 2, que dá igual a 59, e teremos os seguintes números a serem preenchidos. Teremos o 110, o menos 8 e o número menos 126. Essa foi a questão 3. Na questão 4, nós iremos completar os esquemas com os números que os tornam verdadeiros. Galera, vejam que o número que dividido por menos 2, que dá igual a 13, é o número menos 26. Ao dividir 26 por 2, a gente obtém 13, certo? No item B, tem menos 56 dividido por 4, que dá o quê? Menos 14. Então, o número que será preenchido no espaço em branco é o número 14. Menos 14. No item C, teremos menos 7 e menos 7, porque ao dividir 77 por menos 7, você obtém menos 11. E ao multiplicar menos 11 por menos 7, você obtém 77. E no item D, há vários tipos de respostas que você pode encontrar, certo? O que eu coloquei é uma sugestão, né? Eu coloquei o número 33, dividido por 3 dá igual a 11, e 11 vezes 3 dá igual a 33, certo? Se você achou outro número, mas que torna o item D verdadeiro, também está correto, certo? Na página 158, nós temos a questão 5. A quinta questão diz que a mina de extração de cobre, localizada nos Estados Unidos, tem cerca de 1,2 km de profundidade. Já a mina de diamantes, em uma cidade da Rússia, tem aproximadamente metade da profundidade da mina estadunidense.
Qual a profundidade da mina russa? Galera, se é a metade, então vamos dividir 1,2 por 2. Né? Ele diz que a mina russa tem a metade de 1,2 quilômetros. Ao dividir 1,2 por 2, nós temos como resultado o número 0,6, 6 décimos, certo? Então, a profundidade da mina russa é aproximadamente 0,6 quilômetros, ou 600 metros, certo? Essa é a resposta da questão 5. Na página 158, ainda nós temos a questão 6. A sexta questão, ela pede para calcular. No item A tem 47 menos 74, dividido para 7 menos 4. Primeiro, vamos resolver o primeiro parêntese, né? Ao resolver 47 menos 74, obtemos menos 27, vezes, ou melhor, dividido, 7 menos 4, 3. Temos a seguinte divisão, menos 27 dividido por 3. Números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E ao dividir 27 por 3, nós obtemos como resultado o número 9. No item B, nós temos 81 menos 8 dividido para 1 menos 8. 81 menos 18 é igual a 63. 1 menos 8 é igual a menos 7. Temos aí uma divisão de um número positivo por um negativo, então o resultado é negativo. E ao dividir 63 por 7, obtemos como resposta o número 9. No item C, temos 35 menos 53 dividido para 3 menos 5. Pessoal, dá para a gente observar que há uma semelhança entre alguns números. Vejam, no item C tem 35 e 53. São dois números formados pelos mesmos algarismos. Está trocando apenas a ordem desses algarismos, né? Então, 35 menos 53 menos 18. Dividido 3 menos 5 menos 2. Números com sinais iguais, resultado positivo. 18 dividido por 2, 9. No item D tem 92 menos 29, que é igual a 63, dividido para 2 menos 9. 2 menos 9, menos 7. Ao dividir um número positivo por um negativo, o resultado é negativo. 63 dividido por 7, 9. Então, no item D, a resposta, menos 9. Ainda na questão 6, ele pergunta: que regularidade é possível verificar nesses cálculos? Eu falei, né, que há algo em comum. Então, os números usados nas expressões, eles são o quê? São constituídos por apenas dois algarismos, né? Vejam que os algarismos são os mesmos em cada item. O dividendo, ele é formado pela diferença entre o número de dois algarismos e outro número, composto pelos mesmos dois algarismos com as posições invertidas. Ou seja, o número é o mesmo, troca apenas a ordem desses números. Já o divisor é formado pela diferença entre esses algarismos. Além disso, o resultado em módulo são que iguais. Ao olharmos o módulo desses números, obtemos todos o número 9. Então, o módulo é igual, certo? Essa foi a questão 6 da página 158. Dando sequência à nossa correção, temos na página 158 a questão 7, que diz: de acordo com as divisões nas papeletas, calcule mentalmente os itens a seguir. Vejam na papeleta, tem menos 12.345 dividido por mais 10. A gente observa o sinal. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Quando a divisão é por 10, fica um número após a vírgula. Quando a divisão é por 100, ficam dois números após a vírgula. E quando a divisão é por 1000, ficam três números após a vírgula. Não esquecemos que já estudamos isso. A quantidade de zeros representa a quantidade de números que vão estar após a vírgula.
Isso quando o número que eu estou usando para dividir é um número natural, né? Então, no item A, temos mais 54.321 dividido por menos 10. Sinais diferentes, temos um resultado negativo. Dividindo por 10 vai ficar um número após a vírgula. Então, teremos 5.452,1. No item B, temos menos 54.321 dividido por menos 100. Sinais iguais, resultado positivo. E dividindo por 100 vão ficar dois números após a vírgula. Então, teremos como resultado o número 543,21. No item C, temos menos 54.321 dividido por mais 1.000. Números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Ao dividir o número 54.321 por 1.000, nós obtemos o número 54,321. No item D, nós temos menos 4.087 dividido por menos 10. Sinais iguais, resultado positivo. Ao dividir 4.087 por 10, nós obtemos 408,7. Esse é o resultado do item D. Já no item E, temos mais 96 dividido por menos 100. Sinais diferentes, resultado negativo. 96 dividido por 100, obtemos o resultado 0,96. No item F, menos 798 dividido por mais 10.000. Sinais diferentes, resultado negativo. 798 dividido por 10.000, obtemos como resultado 0,0798. Essa foi a correção da questão 7 da página 158. Ainda na página 158 temos a questão 8, que diz o seguinte: a partir do esquema, Vanderlei escreveu a multiplicação e a divisão. De maneira parecida, escreva a multiplicação e a divisão associadas a cada esquema a seguir. No item A temos menos 8 vezes 3, menos 24 dividido por 3. Então, no item A, iremos fazer o seguinte: menos 8 vezes 3 é igual a quanto? Menos 24. E menos 24 dividido por 3 é igual a menos 8. Não podemos nos esquecer que sinais diferentes, resultado negativo. No item B, nós temos 7 vezes menos 9, que é igual a menos 63. E temos também menos 63 dividido por menos 9, que é igual a 7. Sinais iguais, resultado positivo. No item C, nós temos menos 12 vezes mais 6, que é igual a menos 72. E temos menos 72 dividido por mais 6, que é igual a menos 12. Certo? E por fim vem a questão 9, que pede para resolver as expressões numéricas. Galera, no item A, ao resolvermos menos 25 mais 16, nós obtemos como resultado menos 9 e repetimos o restante da expressão numérica. Olhando para aí, dá para resolver o menos 9 dividido por menos 3, que dá 3. Menos 4 dividido vezes 12, melhor, vezes 2, dá igual a menos 8. 3 vezes menos 8, né? Na subtração, repetimos o primeiro número e trocamos os sinais. Assim, nós obtemos 3 mais 8, que é igual a 11. No item B, dá para a gente resolver o quê? Dá para a gente resolver menos 12 mais 9, que dá igual a menos 3. E repetimos o restante da expressão. Agora, dá para a gente resolver o 5 vezes menos 3, que dá igual a menos 15. E o menos 64 dividido para menos 8 dá igual a 8. Ainda na expressão, obtemos como resultado o número menos 22, mais 8, que é igual a menos 14.
No item C, dá para a gente resolver menos 48 dividido por 12, que é quanto? Menos 4. A gente repete o restante da expressão, menos 7, menos 1 mais 10. Calculando menos 4 menos 7, obtemos menos 11, vezes menos 1 mais 10. Ao multiplicar menos 11 com menos 1, nós obtemos 11, e ao somar 11 mais 10, obtemos 21. Já no item D, temos 6 menos, dá para resolver menos 8 vezes 5, que é igual a menos 40. Repetimos o restante da expressão e calculamos. Menos 40 com menos 16, que dá menos 56. E repetimos o número menos 4. Repetimos o 6 e dividimos menos 56 por menos 4, que obtemos o número 14. E ao multiplicar 6 menos 14, ao subtrairmos, obtemos o número menos 8. Certo? Pessoal, o intuito da nossa aula de hoje é revisar algumas regras, como na adição, nós podemos ter sinais iguais ou diferentes. Quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal e soma os números. Quando os sinais são diferentes, a gente faz um outro procedimento. Exemplo de sinais iguais, menos 10 e menos 3. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 10 mais 3, 13. Então, aí nesse exemplo, temos como resposta o número menos 13. Quando os sinais são diferentes, a gente vai repetir o sinal do número que tem o maior módulo e vamos subtrair os resultados. Temos no exemplo o número menos 10 e mais 5. Quem é maior? 10 ou 5? O 10. Então, repetimos o sinal dele, que é menos. E subtraímos. 10 menos 5, 5. Então, quando os sinais são diferentes, você repete o sinal do maior número, do número que tem o maior módulo, e diminui. Quando os números são opostos, ou seja, tem o mesmo módulo, porém os sinais são diferentes, o resultado vai ser 0. Sempre que os números são opostos, o sinal, ou melhor, o valor vai ser 0, certo? Na subtração, a regra é a seguinte: você vai repetir o primeiro número e vai trocar todos os sinais. Na verdade, a subtração se transforma numa soma. Por exemplo, mais 8 menos menos 3. Repete o primeiro número, que é o mais 8, repetir, e vamos trocar todos os sinais. Tínhamos menos, vai ficar mais. Tínhamos menos 3, vai ficar mais 3. Sendo assim, virou uma soma com sinais iguais. Repete o sinal e soma. 8 mais 3, 11. A gente está apenas revisando o que a gente já estudou. Na multiplicação, nós vimos que há uma regra para os sinais. Quando os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser negativo, certo? Vimos também essa tabela com os sinais. Por exemplo, mais 2 vezes mais 3. Sinais iguais, resultado positivo. E multiplica. 2 vezes 3, 6. Outro exemplo. Menos 4 vezes menos 5. Sinais iguais, resultado positivo. Multiplicando 4 vezes 5, obtemos 20. Outro exemplo, sinais diferentes, menos 4 vezes mais 5. Sinal diferente, resultado negativo. 4 vezes 5, 20. Próximo, mais 2 vezes menos 3. Sinais diferentes, resultado negativo. E ao multiplicar 2 vezes 3, obtemos como resultado o número 6. Nós vimos na divisão que a regra dos sinais da multiplicação vale para a divisão. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo, e quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Por exemplo, mais 6 dividido por mais 3, sinais iguais, então o resultado é positivo. 6 dividido por 3, 2.
Outro exemplo, menos 4 dividido por menos 2. Sinais iguais, resultado positivo. 4 dividido por 2, 2. Outro exemplo, menos 40 dividido por mais 5. Sinais diferentes, resultado negativo. 40 dividido para 5, 8. E por fim temos mais 21 dividido por menos 3. Sinais diferentes, resultado negativo. 21 dividido por 3, 7. Pessoal, essa foi a nossa aula de revisão. Agradeço demais a atenção de todos e o meu muito obrigado.